começar de novo. Boa noite. Gente, o Espiritismo tem como objetivo a melhoria dos homens, a transformação da humanidade pela melhoria dos homens. O Espiritismo é racional, o Espiritismo é trabalho, é estudo, é conhecimento, é amor. O Espiritismo é alegria, porque seria inadmissível a melhoria dos homens sem alegria. Então, que fique para cada um de nós esse ponto importante de alegria, de consolo e não sofrimento. É esse o aprendizado que nós temos de uma doutrina tão consoladora. E foi com muita, mas com muita alegria mesmo. E hoje nós vamos apresentar e compartilhar com vocês esse estudo, Centro Espírita, Escola dos Espíritos. Eu tenho que agradecer muito a oportunidade de pesquisar, trabalhar, buscar, conciliar, compilar e aprender para poder, de alguma forma, estar aqui presente hoje e trazer alguma informação, ou melhor, compartilhar a informação com outros companheiros da doutrina. Então eu sou muito grato de estar aqui hoje. Vamos trabalhar então? Vamos lá. Conhecer um pouco de história. Só da gente ver o título já nos remete. Para conhecer a história é necessário estudar. Não tem como você conhecer a história sem buscar entendimento e buscar conhecimento. Com esse conceito de conhecer a história, nós fomos buscar ajuda a uma grande estudante, uma grande médica, que nos trouxe tantas informações maravilhosas e nos traz algumas recomendações com relação a conhecer um pouco de história. Dona Ivone Amaral Pereira. Ela nos diz o seguinte: o espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação de sua crença. Essa mensagem foi uma entrevista à Rádio Rio de Janeiro, em 12 de março de 1978. Então a recomendação dela para todos nós, é de buscar conhecimento anterior, ou seja, a história, para nos dar base e ajudar a espiritualidade, o mundo invisível, a nos ajudar. E essas inspirações, que a dar expansão às inspirações que descerão do invisível. Quanto mais nós soubermos, mais nós facilitamos aos nossos amigos vivos. É isso que a gente precisa observar. Então, vamos seguir a recomendação dela e ver um pouquinho de história, estudar um pouquinho de história. É rapidinho, vale a pena. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada no dia 1º de abril de 1858, regularmente constituída, foco orientador de demais grupos. Nessa época, como disse o jornalista Deolindo Amorim, já existia, principalmente nos Estados Unidos, aproximadamente 300 grupos familiares, 300 grupos espíritas. Esses grupos espíritas, eles ficavam nas residências, eram nas casas, mas só que eles não eram regulares.
eles eram grupos familiares, só nos Estados Unidos. Kardec, junto com o grupo dele, a partir do dia 1 de 4 de 1858, regularizou uma situação e se tornou um ponto, um foco orientador para todos os demais grupos. E aí cabe uma história, para quem não sabe ainda, como foi que chegou nessa situação de fundar a Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. No dia 18 de abril de 1857, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 questões. No final desse dia, Allan Kardec, junto com a sua doce Gabi, na Rua dos Martírios, número 8, reuniu um grupo de amigos que trabalhou para o lançamento desta obra, e lá eles conversaram. E Madame, agora vai entrar o francês, vocês tomem cuidado, né? Madame Planemaison, não fiz biquinho, não saiu legal, mas dá assim, Planemaison, por aí. Participantes do grupo de Kardec, e trabalhou junto ao Livro dos Espíritos, uma das médicas, apresentou a Kardec a família Dufour. Quem foi a família Dufour? Hermance Dufour. Foi aí que Kardec começou a conhecer e a trabalhar na segunda etapa, né, do Livro dos Espíritos, com Hermance Dufour. Bem, qual a importância de explicar isso? Passado alguns meses, o grupo, lá nessa Rua dos Martírios de Kardec, foi crescendo. É que nem aqui, está crescendo, daqui a pouco vai ter que aumentar para lá, não tem jeito, eu subi. E esse grupo, mas não comportava mais os estudos, os encontros, os trabalhos mediúnicos que se faziam. Então o próprio grupo resolveu cotizar e buscar um novo local. Só que para buscar um novo local era preciso estar regularmente constituída. Entra aí o senhor Dufour. Ele tinha relacionamento com prefeitos, com ministros, de família rica, tradicional. Numa rapidez nunca antes vista, conseguiu autorização e assim foi fundada a Sociedade Parisiense dos Espíritos. E aí conheceu-se também Hermance Dufour, que participou da segunda etapa do Livro dos Espíritos. Todos já devem estar comigo. Ok? Bem, o que diz o primeiro artigo do regulamento da sociedade? A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos, objeto ou estudo de todos os fenômenos relativos a manifestações espíritas e suas aplicações às licenças morais, físicas, históricas e psicológicas. Caráter educativo. Está lá no primeiro artigo. Kardec também, que era muito organizado, mas é um exemplo para nós que não somos tanto assim, né? Ele, na Revista Espírita, logo no mês seguinte, maio de 1858, mandou essa mensagem, encaminhou essa mensagem. A extensão, por assim dizer, universal, que tomam diariamente as crenças espíritas, faziam desejar vivamente a criação de um centro regular de observações. Esta lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de esclarecimento. Vindo a Paris, os estranhos que se interessam pela doutrina espírita terão um centro ao qual poderão dirigir-se e comunicar as suas próprias observações, os seus próprios estudos. Eis aí o início organizado do centro espírita. E os centros espíritas do Brasil? Os primeiros centros espíritas nos moldes preconizados por Kardec, não aquele que nós falamos familiares, correto? Opa, perdão, vou treinando, vou chegar lá. 17
Primeiro centro espírita do Brasil, em Salvador, na Bahia. Chamava-se Grupo Familiar de Espiritismo. Jornalista, fundador, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Esse mesmo José Oliveira lançou edição de um opúsculo, um livreto, chamado O Espiritismo. Aí tem um pedacinho a mais ainda, né, que diz assim, estudo da doutrina espírita. Então ele trouxe lá da França, um livro, e ele traduziu a introdução ao estudo da doutrina espírita e lançou no ano de 1866. Teve muitos embates com a igreja, justamente por isso. Teve um arcebispo da Bahia, muita confusão. E ele, de forma coerente, concreta, fez grandes defesas para a nossa doutrina. Também lançou o primeiro jornal espírita do Brasil, em 1869, chamava-se O Eco do Além Túmulo. E a curiosidade aí, foi enviado para a Revista Espírita em Paris, e algumas páginas desse jornal foram reproduzidas nessa Revista Espírita em Paris. Essa informação ela é muito boa, porque mostrava o reconhecimento de um trabalho feito aqui no Brasil. E mais importante ainda, alguns meses após o desencarne de Allan Kardec. No dia 2/8 de 1873, o primeiro censo espírita na capital do Império, lá no Rio de Janeiro, pela Sociedade dos Estudos Espíriticos do Grupo Ufos. Esse grupo mantinha constante correspondência com os espíritos da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Achei isso fantástico, porque às vezes nós não mantemos correspondência entre os nossos centros espíritas aqui próximos. No Rio de Janeiro, ele conversava constantemente. Aqui foi lá da Revista Paris, lá de Paris, a Revista Espírita. É interessante isso. Então ele mantinha esse grupo. Joaquim Carlos Travassos de Forcúnio, pseudônimo, ok? Secretário-geral desse grupo, foi pioneiro na tradução das obras de Kardec. E olha que interessante também, Forcúnio despertou o grande apóstolo da caridade, o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, oferecendo-lhe o livro dos Espíritos traduzido por ele. Nós vamos somente até 2013, tá? Então, relaxem, calma, todo mundo, ninguém fica nervoso. Eu estou segurando esse trem aqui, você não pode segurar, correto? Então vamos lá. Bem, em 2 de 1 de 1884, surge a nossa querida fé, ok? E aí, um fator que nós entendemos bastante relevância, que são todos, mas vamos citar aí que o Dr. Bezerra de Menezes presidiu a fé por 2 vezes, em 1889 e depois em 1895. Em 90, surge o novo Código Penal, no qual o Espiritismo é enquadrado como transgressão à lei, em alguns de seus dispositivos duplos. Mas em 1891, foi constituído o Estado laico, a imparcialidade em assuntos religiosos, favorecendo todas as religiões praticadas no Brasil, graças a Deus. Então isso é o que acontece. Está chegando no final? Não, tem mais. 1897, olha que interessante, gente. Olha todo esse processo, olha, matura isso. Em 1897 sumiu de novo, volta da natureza. Transferiu-se para a fé os direitos autorais para a língua portuguesa de todas as obras de Kardec, fato de suma importância para a difusão da doutrina espírita. Foi fantástico isso. Isso que fez que estourasse em todos os lugares. Em 1911, desencarna Bezerra de Menezes, mas deixou a fé mais consolidada, né? De 1901 a 1930, expansão do movimento espírita, deixando por todo o Brasil com a criação de grupos, centros e federações de estados, além de periódicos espíritas para a divulgação da doutrina. Explodiu, vamos dizer assim, em 1931, início dos trabalhos de Chico e Emmanuel. A partir de aí, uma infinidade de situações vieram a ocorrer.
Nós podemos dizer que está fulminando agora, dia 16 de maio, nós temos um filme de Allan Kardec, maravilhoso, né? E nós devemos ter daqui a pouquinho de volta. É isso? Então, olha que evolução que tem. Eu dei um pulinho nessa aí de 1931, eu cheguei agora, senão nós vamos ficar aqui a noite. Ok, gente. Nós acabamos de atender as recomendações da Dona Ivone. Doeu, foi mal. Deu para a gente ter uma visão melhor? Sim ou não? Sim. Muito obrigado. Então vamos seguir. Senão a gente parava e fazia tudo de novo, né? Então vocês prestem atenção, né? Legal. E o que é o centro espírita? Vamos ver aqui que um amigão nosso fala. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Vou deixar aqui 2 segundos para vocês pensarem nessa mensagem, né, do nosso querido José Herculano Pires. Ele deu essa mensagem em janeiro de 1980, na primeira edição do livro O Centro Espírita. Todos já refletiram? Ele também não só faz essa afirmação ou manda essa mensagem, ele nos traz também algumas definições. Rafael José Herculano. Ele diz o seguinte: o centro espírita significa uma fortaleza espiritual da grande batalha para o restabelecimento da verdade cristã na Terra. Mas tudo isso deve ser encarado de maneira racional e não mística. No centro espírita, ninguém está ali investido de privilégios divinos, mas apenas de obrigações humanas. É um ambiente onde se cultiva a grandeza dos corações sinceros, devotados ao meu próximo. E ele também nos arremete, né, a Kardec, com o lema de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância, roteiro Kardec. Dentro do centro espírita, se nós tivermos esse lema também, nós vamos caminhar com vários outros, vamos caminhar em frente. Por quê? O trabalho para todos teremos edifica. A solidariedade entre todos aperfeiçoa e a tolerância para com todos eleva. Lembrando que José Herculano Pires foi o médico que melhor medica. Então ele tem propriedade para isso, tá? Legal, mas o que é o centro espírita? Vamos ver o que o livro do Candário de Luz de Chico e diversos espíritos nos passa. Diz o seguinte: cada centro espírita evangélico é para nós um educandário de luz, Bezerra de Menezes. O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Gente, é a oportunidade de melhorarmos e ajudarmos o companheiro naquele caminho estreito. É a senda, aquela dificuldade. É uma oportunidade ímpar que nós temos. É o que Emmanuel fala. Desculpa, mas ele de novo. Nos divina que assente-se nas trevas da ignorância humana. Ele simplesmente diz assim: centro espírita é uma luz que dá conhecimento, clareia a todos que nós tanto precisamos. Diz também: um templo espírita é na essência um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução do universo são examinados claramente, fazendo luz e articulando orientação. Não é uma coisa que pisca tá bom, não. Vai trabalhando. Então fica claro para nós que centro espírita, uma instituição espírita tem que estar sempre alerta com o compromisso pedagógico. O cunho educativo deve ser a sua caracterização. Afinal, ela é a escola dos estudos.
não podia deixar de trazer alguma coisa da fé, em momento nenhum. E aí nós trouxemos as orientações. Olha que interessante. E é centro espírita, núcleos de estudo, escolas de formação, postos de atendimento para todos os que buscam orientação, esclarecimento, ajuda, consolação. Vou aprender até o final, vocês vão ver. São oficinas de trabalho para aprimoramento íntimo, exercitar, oportunidades de exercitar o aprimoramento íntimo. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos, os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar unindo a família. São recantos de paz construtiva, oportunidades para refazimento espiritual e união fraternal pela prática do amar-vos uns aos outros. Eis o que a fé nos passa. Mas ela fala mais. Tem um objetivo e tem as suas atividades. Ela diz que os objetivos do Centro Espírita, a instituição FEB, tem por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. E aqui você tem a relação de atividades na Casa Espírita. Vocês estiveram no domingo, se eu não me engano, falando das atividades na Casa Espírita. Correto? É isso? Se não me engano? Ok. Mas como aqui possivelmente tem outras pessoas, nós vamos passar rapidamente. Palestras públicas, ESD é um estudo maravilhoso, um estudo sequencial, sistematizado da doutrina, estudo e educação da mediunidade, reuniões mediúnicas, evangelização espírita da infância e juventude, divulgação da doutrina, serviço de assistência e promoção social, atendimento espiritual no sentido espírita abrangendo recepção, atendimento fraterno, explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, passe e magnetização de água, irradiação e Evangelho no lar. Quero falar dois itens com vocês. Um chama-se recepção. A recepção é essencial. É importantíssima, não só numa casa espírita, é em qualquer lugar. Eu, quando pude ali dentro, 3 pessoas vieram falar comigo. Fiquei hiper satisfeito. Eu preciso ser acolhido. Estou chegando, nem todas as pessoas me conhecem, então preciso alguém. Quem é o senhor? Tudo bem? Pronto, é simples assim. Então a recepção é importantíssima. E tem mais uma coisa da recepção. Nós nunca sabemos quem está chegando. Quem está chegando ali pode ser alguém resultado de um trabalho de um espírito protetor encaminhando para nós. Se essa pessoa que está chegando não é bem atendida, de repente ela já está sem muita vontade, ela vai embora. E você acaba não colaborando com o trabalho do espírito, o trabalho daquele espírito que estava de protetor. Então essas coisinhas a gente tem que ir raciocinando e pensando. E no caso da recepção tem mais uma situação que eu quero passar. A despedida. Boa noite, até logo, tchau, tenha um bom dia, boa noite, até logo, também faz parte desse processo. Agora nós temos outro item que eu falei, são 2, o Evangelho no lar, a vacina contra a obsessão. Hoje, 2019, nós não podemos mais ter espíritas, né? E não façam o Evangelho no lar. É primordial. É a vacina contra a obsessão, mas não é só isso. É uma oportunidade espetacular de se fazer caridade. Porque você ali está fazendo o teu estudo e você pode fazer as suas vibrações também. E essas vibrações podem chegar até a quem necessita. O Evangelho no lar é um imenso farol a distribuir luz. Quisera eu que todas as casas fizessem o Evangelho no lar. Nós estaríamos com um equilíbrio infinitamente melhor do que nós temos hoje. Está dado os 2 recados do curso, tá bom? Aí voltando ao meu amigo José Herculano Pires, ele vai falar de atividades agora. Nós acabamos de ler ali na FEBS, e
ele diz primeiro o seguinte: centro espírita é um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. É, sobretudo, um centro de serviço ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. Correto. Agora, olha que beleza de definição de atividades num centro espírita. Nele, no centro espírita, iniciam-se os neófitos, revelam-se os médiuns, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se os obesidades, estuda-se a doutrina em seus aspectos teóricos e práticos, promove assistência social a todos os necessitados, sem imposições e discriminações, cultiva-se a fraternidade pura e abre os portais do futuro. Eis aí as atividades, conforme José Rodrigues, de um centro espírita. A coordenação das atividades do centro bem orientado é resultado do clima fraterno em que todos se sentem como em família, ajudando-se mutuamente. É nessa comunhão de esforços que os espíritos podem antecipar as realizações mais fecundas. O centro espírita não é do presidente, não é do tesoureiro, ele não é de ninguém, ele é nosso. Todos nós temos que estar juntos, colaborando da melhor maneira possível. Não é ciclano ou beltrano que faz aquilo, não. Somos todos nós. Saindo do meu amigo de atividade, nós vamos falar um pouquinho da importância do estudo. Alguém já ouviu essa frase? O amor é o eterno fundamento da educação. Pestalozzi. Essa frase, nosso querido Allan Kardec encontrou ao chegar no Instituto Pestalozzi aos 12 anos de idade e ficou enraizado dentro dele a vida dele. Amor e instrução, amor e educação. Aí vem Emmanuel e diz assim para nós: duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Todos temos necessidade de instrução e de amor. E aí, para arrematar mesmo, para ficar subindo, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Essa tríade nos dá toda a direção e nos mostra a importância que nós temos de estudar. Lembrando que trabalho e estudo se transformam no amor e na sabedoria, vai se crescendo aos poucos. Kardec nos dá uma fundamentação sobre estudo também. Ele nos diz o seguinte: um curso regular de espiritismo seria dado com o fim de desenvolver os princípios da ciência espírita e propagar o gosto pelos estudos sérios. Está frisado aqui, sublinhado. Depois a gente vai ver. Esse curso terá a vantagem de criar unidade de princípios, de obter adeptos esclarecidos, capazes de difundir as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Encara esse curso como capaz de exercer influência capital no futuro do espiritismo e em suas consequências. Ele entendia o seguinte: extremamente necessário o curso regular, extremamente necessário o estudo. Está lá em Obras Póstumas, projeto 1868. Aí eu falei de estudo sério na sequência, né? O que caracteriza o estudo sério é a continuidade e seriedade. Sem crítica a ninguém, nem a mim mesmo, principalmente. Mas é importantíssimo que os estudos tenham uma sequência, uma continuidade. Não adianta chegar, começar a fazer o estudo, aí para, não vem uma semana, vem na outra, aí depois volta. Acontece tanta coisa não legal. Ah, mas só de vir já aprende. Claro, mas claro, não tem nada. Se você põe alguma coisa, aprende. Mas vocês imaginam quando somos questionados o que é transmitido por quem aprende dessa forma? Primeiro, pode não saber e transmitir algo errado.
E segundo, pode não saber e depois falar, pô, esse espírito não sabe nada. Né? Então, gente, é necessário que os estudos tenham uma sequência. Nós precisamos nos organizar. Vamos fazer um estudo e falar, é claro que tem situações que não dá, não estou falando disso. Eu estou falando da imensa quantidade que eu já vi, já presenciei, de começa e para. Pense nisso, né? Faça uma autoavaliação de quem de fato está enquadrado nessa situação. Não é para o meu bem, o bem de todos nós. Aí Kardec, tudo isso é fundamentação, tá, gente? Aí Kardec diz só isso, aí vai bem com o outro. Estudar, comparar e aprofundar-vos nas questões. O conhecimento da verdade tem esse preço. Quer saber, tem que estudar. Como quereis chegar à verdade se tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais isso na minha mãe falava, puxar a orelha. Está lá no livro dos médicos, explicando para nós. Outra curiosidade importante para todos nós e para quem ainda não sabe, Kardec inicia e conclui o livro dos médicos com um discurso sobre isso. Ele diz na introdução, no primeiro parágrafo, a primeira linha, todos os dias a experiência nos traz confirmação de que as dificuldades nos desenganos, com que muitos tocam na prática do Espiritismo, se originam da ignorância dos princípios destas ciências. Esse é o início, hein? Lá abriu, introdução, você vai ver isso. Mas olha que interessante, o final do livro, as duas últimas linhas, aí acaba o livro. Estudai antes de praticar, porquanto é esse o único meio de não adquirir experiências a nossa própria busca, o seu próprio sofrimento teu ou de outro. Né? O estudo deve ser persistente, metódico e sério. Ninguém até hoje investigou com tanta paciência e segurança, pesquisou com tanto rigor os fenômenos espíritas em todos os seus aspectos, como Kardec. Portanto, devemos seguir suas indispensáveis recomendações. Se já tem alguém que já fez tanta coisa, poxa, vamos seguir o caminho, é mais fácil, ele já deixou pronto aí. Que nem a escala espírita, ele deixou prontíssima a escala espírita para nós, para facilitar a barbaridade. Mas nós temos uma infinidade de pessoas que ainda não sabem o que é uma escala espírita. Isso não se chama crítica, senão vocês vão cair por isso aí. Não. Isso chama-se constatação. É diferente. Tá bom? Lá no Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, essa aí, a Introdução ao Estudo Espírita, que o Luiz, lá no começo, o primeiro centro espírita, traduziu em 1865, aqui no Brasil. Essa introdução. No item 3 diz o seguinte, observe, para se conhecerem essas leis, ou seja, as leis que regem as relações do mundo material e espiritual, precisa que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, até que às vezes muito longa. Kardec já nos avisava, estudar a doutrina espírita não é fácil, é longo, você tem que aprender, você tem que buscar, porque tem muitos e muitos detalhes. Então tem que ir fundo, tem que ter a palavrinha chamada vontade. Acrescentemos que o estudo é uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito uma ordem das coisas, tão nova quanto tão grande, só pode ser feito com utilidade de homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. A verdadeira doutrina espírita está no ensino dos espíritos. Deram e os conhecimentos que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. O que é isso? É só nessa condição, para se ter total conhecimento dos fatos, observar detalhes,
que naquela situação que você passa, ao passando, né, vai passando assim, você não vê. Então tem que ser com muito cuidado, com muita atenção, para você poder depois ter a tua opinião. E o que vale é isso. Uma das coisas que mais gosto quando eu tenho isso aqui é que eu posso pensar, eu posso analisar, eu posso ter as minhas conclusões. Existe liberdade para Deus? Pensa nisso. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens. Instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Está lá em Prolegômenos, Allan Kardec. Tem mais, olha que interessante isso. Os espíritos errantes estudam e procuram meios de elevar-se espiritualmente. Lá na erraticidade. Poxa, a gente podia começar aqui, né? O máximo que a gente pudesse. Quem mandou pular? A educação bem compreendida será a chave do progresso moral. Comentários de Kardec na questão 917. Só a educação pode reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas na sociedade. Questão 796, os Espíritos nos orientam. Eu queria, por favor, uns segundinhos, vocês refletissem sobre essa imagem. Eu vou beber água enquanto eu vejo que está tudo seco aqui. Obrigado. Deu tempo para refletir? Se deu tempo para refletir, tá bom. Gente do céu, esse quadro eu conheço ele há muito tempo, né? A gente já vê na internet, no WhatsApp, agora vem tudo que é lugar. Quem não conhecer vai passar a conhecer agora, né? Mas a gente vê isso, dia de cura é uma fila danada, todos querem a cura, né? E dia de estudo do Evangelho, poucos aceitam o remédio. Aí, coincidentemente, para esse estudo, que a casa, só de caminho, para nós fazermos, não tinha nada sobre casa espírita, nós fizemos uma pesquisa. Só que o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer 3 perguntas. Pergunta 1. Seu conceito de centro espírita em uma palavra, ou apenas numa frase curtíssima. Pergunta 2, o que você mais gosta, e pergunta 3, o que você menos gosta. Pronto, só isso. E mandei para 120 amigos, pelo WhatsApp. Exercício totalmente informal, não tem nada a ver, só para ver uma fotografia, o que as pessoas pensam. Essas 120 nem sabem que eu ia utilizar aqui. Mas olha que interessante que aconteceu. Vou mostrar agora só um pedacinho. Exercício formal agora em março. Conceito em uma palavra. Escola. 38%. Se por acaso a gente colocar escola hospital, que alguns colegas mandaram, vira 45%. Eu pus aqui só o que é escola, vira 45%. Ah, considerem 100 pessoas, tá bom? Então nós estamos falando aqui de 38 pessoas a 45%. O que mais gosta? Estudar ensinos, 34%. Se eu colocar isso aqui, palestra, que é um estudo, não é? Nós estamos estudando agora. Tem outra coisa. Se colocar, vira 46%. Olha que interessante, gente, como está tendo consistência. E em momento nenhum, quem falou escola disse a mesma coisa de ensino, não. Mas deu uma consistência muito legal. Isso significa o quê? Significa que esse quadro aqui está indo embora, nós vamos ter que mudar ele para breve. Que essa fila aqui está crescendo. Vocês estão captando
Kardec a ser organizado, então eu procuro me organizar, eu tenho tudo separadinho, direitinho. Mas eu fiquei extremamente feliz com esse resultado. Isso mudou o que eu ia falar aqui. Só para vocês visualizarem, olha como é interessante, né? A gente programou uma coisa, eu fiz outra completamente diferente. Por isso que eu exprimi para lá e coloquei isso daí. E tem o que menos gosta. Que eu achava que não ia ser diferente do que isso não. Mas o que ganhou é gestão, né? E aí gestão tem uma infinidade de situações. Eu anotei 3 aqui, mas tem, por exemplo, além de ego, autoritarismo, personalismo, tem o dono do centro, tem gestão ultrapassada, tem uma infinidade de coisas que foi colocada. E serve realmente para a gente melhorar. Nada disso é para criticar, em momento nenhuma ideia foi essa. A ideia foi o seguinte: o que nós estamos pensando do centro espírita? O que é, o que mais gosta e o que menos gosta. Está aí um resultado, um exercício que eu estou passando aqui pela mão para vocês aqui da Soares. Bom, compreenderam? Sim ou não? Sim. Thank you. Estuda a doutrina espírita. O estudo aqui, lá na FEB, tá? Tirei lá da FEB. O estudo constante da doutrina espírita, com base na obra de Allan Kardec, e o propósito permanente de colocar em prática seus ensinos, são fundamentais para a correta execução de toda atividade. Olha que o Manuel Filomeno de Miranda já fala para nós. Sem estudo não há doutrina espírita, ponto. A fé, aquela já está explicando, né? Mas o propósito que vai organizar que são fundamentais, né? Manuel Filomeno Miranda já fala assim: sem estudo não há doutrina espírita. E o que a doce Joana nos traz? Poderia faltar Joana antes, né? Nós estamos lá da fundação, ela tinha que vir aqui hoje também. Ela diz o seguinte: que o estudo é impostergável para o aprimoramento humano. É indispensável para a iluminação interior, diretriz de segurança e veículo de libertação íntima. Ninguém pode vincular-se à doutrina sem conhecer as ações preponderantes da existência espiritual. Falou a mesma coisa que Manuel Filomeno de Miranda, só que de uma forma mais doce, né? Ele foi bem direto e objetivo. Opa, afuguei de novo, gente. Estou aprendendo duro isso, né? Nossa Senhora. E a Joana fala mais. O estudo e o trabalho são as áreas que facilitam a evolução do ser. Nós já vimos lá com Pestalozzi, nós já vimos lá com o Emmanuel, e nós já vimos com o Espírito Verdade, e a Joana nos complementa. Agora, o outro lado. Não apenas nos educandários podes estudar. Joana de Ângeles. Aí o Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte: estudar é um dever com a própria consciência, uma forma de penetrar no conteúdo libertador da doutrina, meio de vincular-se aos espíritos que representam Jesus na terra, os quais têm por missão consolar, esclarecer e erradicar a ignorância, fonte de todos os males. Lembra-se que alguns slides atrás eu falei do prolegômenos, que os espíritos vieram na terra pela vontade de Deus para instruir e esclarecer os homens. Manuel Filomeno de Miranda ratificando aqui agora para nós. Por quê? Você fica vinculado aos espíritos. O estudo em grupo não esgota as possibilidades nem as aspirações pessoais relativas à aquisição de conhecimentos, razão pela qual cada um deve encetar seu programa pessoal de aplicação de conhecimento. Gente, hoje isso tudo é muito tranquilo. Não adianta você participar de uma palestra, não adianta você participar apenas de um estudo em grupo. A doutrina é muito grande, é uma coisa nova, está sendo descoberta, está fazendo. É extremamente necessário. Que eu fiz errado. Eu só falo, não falo. Mas eu não posso andar. Você é meu amigo, mas isso é sacanagem.
Está falando? Era só falar para esperar, que eu esperava. Valeu. Obrigado. Agora só preciso saber onde eu estava. Você estava aqui, mas tem mais coisa para falar. Aqui, vem. Aqui fala, não apenas dos educandários pode estudar, Joana adiante. E aqui fala o seguinte, que além dos grupos, cada um deve insetar no programa pessoal de ampliação do conhecimento. Leitura em casa, evangelho no lar, TV, internet, estudo de todas as formas possíveis e imagináveis, para complementação, para ampliação de conhecimento. Olha que definição maravilhosa do Manuel Filomeno. Estudar é atitude essencial. Estudar de todas as formas ao alcance. Lendo, ouvindo, refletindo, meditando e interagindo com as pessoas, com a natureza. Gente, precisamos conversar com a natureza. Conversar com as formigas, conversar com os pássaros, conversar com os caras. Ninguém nunca conversou com um cachorro? É uma beleza, gente. Eles não se entendem. É uma maravilha. Conversa consigo mesmo. Ninguém nunca se viu falando sozinho, trocando uma figurinha. Então, tudo isso é uma forma de estudo. Aproveitando essa maravilhosa viagem da evolução, minuto a minuto, com a consciência atenta para reter o que Deus tem para nos ofertar. Julgai a tudo, estudai a tudo, retende o que é bom. Tessalonicenses, quer dizer isso? 5:21, se não me engano. Tudo nós podemos ver, retermos porque é bom. Bom, obrigado, Manuel Filomeno de Milano. Então, gente, o estudo exige planejamento, disciplina, organização do interessado ao aprendizado. Ponto. Pode ser individual e coletivo. O estudo individual tem que ter boa vontade, um tempo diário de pelo menos 15 minutos e ter muita perseverança. No início, há de se vencer algumas resistências naturais, eu diria muitas resistências naturais. Nada é fácil, tudo requer trabalho. Estudo coletivo, predisposição a integrar um grupo interessado, se reunir e aprender pelo compartilhamento de experiências. Tem que estar predisposto a ouvir o outro. Porque como é que vai fazer um estudo em grupo se só você quer estar certo, aquelas situações que a gente já conhece, né? Os centros espíritas em geral ofertam diversas possibilidades de estudo, muitas. Então, oportunidades de estudo e aprendizado não faltam. O que falta é a nossa boa vontade de estudar e de aprender. Ô Lúcio, de novo você está falando isso? Tem que puxar a nossa orelha mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 909. Aquele danado Kardec tinha que fazer essa pergunta, ele não devia fazer essa pergunta aos espíritos superiores. Mas ele disse assim: o homem tem como ele sozinho combater as suas más inclinações ou más tendências? Aí o espírito superior fala: claro, sim, tem. Basta ter boa vontade. É essa a resposta que os espíritos deu para nós. Basta termos boa vontade. Bem, alguns resultados de estudo, tá bom? Todo esse trabalho que nós fizemos. Difusão das ideias espíritas. Reforma interior, íntimo, pureza doutrinária, aprender o que consta no Espiritismo. Aqui na casa espírita você deve aprender o que consta no Espiritismo. Desenvolvimento da fé raciocinada, favorecimento da educação mediúnica, facilite muito.
espíritas esclarecidos. Aí aquele lance, quando você tem conhecimento, quando nós estudamos, nós somos interpelados. Um dia desse eu fui interpelado para Testemunho de Jeová. Eles vão à minha casa, eu os atendo muito agradavelmente, gosto muito do trabalho deles. E eles me fizeram um monte de perguntas, curiosos, querendo saber, né? Foi maravilhoso, trocamos figurinha, estudamos, porque a conversação é um estudo. Você está conversando, nós estamos estudando. Então você está esclarecido, saber o que está falando, ter base. Prática da caridade. O estudo, quando você começa a trabalhar, você tem aquela consciência maior, você entende mais o que é fazer caridade, que é o amor em ação, como diz Paulo, ou então é BIP, como diz Jesus. Vocês sabem o que é BIP? Fala mais alto. Benevolência, indulgência. De caridade não. É BIP. Perdão. Rapaz, eu consegui ouvir que isso é um bom sinal. Tá legal. Então, gente, quando a gente estuda, olha que maravilha. A gente começa a praticar a caridade, mas de uma forma completamente diferente. É diferente de você sacar o cheque e fazer lá os 100 mil, 200 mil, é uma outra forma. É mais simples. Né? A expansão é enorme. É maravilhoso. Informação de expositores espíritas. Nós precisamos muito de expositores espíritas. Nós temos que dar essa abertura para novos valores, para aquelas pessoas que tenham um donzinho, mesmo que não tenha, mas ela tenha o quê? Ela tenha vontade. Porque se ela tiver vontade, ela combate todas as outras deficiências e vai aperfeiçoando. E ela precisa ter a oportunidade. Então tá aí. Aí Richard Simonetti disse para nós o seguinte, lá no livro Uma Razão para Viver. Um centro espírita é, acima de tudo, uma abençoada pessoa. Então se Richard Simonetti nos disse isso, aí a gente fala assim, na abençoada escola dos espíritos, vamos ver o que está acontecendo lá? Ah, está lá o Haroldo Dutra Dias, com alguns trechos de vídeo dele. São 3 horas de vídeo que nós vamos passar aqui agora. Vocês me encostem na cadeira tranquilamente, tá bom? Mas nós fizemos um trabalho que foi duro de fazer, mas acho que ficou legal. Vou passar para vocês agora. Ele disse isso, captei, né? Casa Espírita é nossa escola. Todos que a frequentam estão com disposição para aprender e vivenciar o Evangelho. É o melhor lugar para treinarmos. E aprendemos. Com certeza, na Casa Espírita vamos encontrar adversários do passado, pessoas que nós ferimos ou que nos feriram, antigos comparsas em outros tempos, em outras religiões. Motivos de alguns melindres, né? E atritos. Se você for exigente demais com a casa espírita, você não vai ficar em nenhuma. Então, não sou eu que falei, não, esse posto aqui, ó. Mas se você for exigente demais, você não vai ficar em nenhuma, gente. Nós todos estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para nós aprendermos. Tem uma colega nossa, um colega nosso que respondeu aquela pesquisa que nós fizemos, que o que menos gosta na casa espírita são as imperfeições, apesar de ser uma incoerência. Mas é verdade, todos nós somos imperfeitos. Né? Lá temos a oportunidade de praticar, exercitar a tolerância, a paciência e realizar o nosso trabalho. É um desafio. Obrigado, clareou. Mas aí tem aqui o nosso querido Allan Kardec, que diz assim: não se ensina apenas no alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação.
Toda pessoa que procura persuadir outra por meio de explicações e experiências é ensina. Está no livro dos médios, lá, quando ela está parte médica, está tudo bem. Então, bate-papo, uma conversa, é troca de figurinha, é aumento de conhecimento. Agora chegamos numa parte boa. Tem mais 3 horas aí. Está acabando, eu prometo. Sempre há um aprendizado na casa espírita. Fatos reais que eu vou passar a vocês agora. Primeiro, jardim. O companheiro chega na casa espírita ansioso, trêmulo, inseguro, doido para fazer alguma coisa para descarregar a energia dele. Pergunta o que pode fazer e o Bruno, que já está lá há mais tempo, experiência, não passa para ele as coisas que tem, por X motivo, ainda não é o momento, espera um pouco, mais tarde, depois, essas situações assim. Mas ele fica ansioso e começa a olhar para ver o que ele pode fazer. Aí ele está de frente, ele vê de frente um jardim todo acabado, seco, né? Todo lá jogado, as plantinhas, tudo morrendo, um sol desse. Aí ele fala, posso cuidar desse jardim? Ela é entrada aqui, vai ficar bonito e tudo mais. Aí o companheiro vira e fala assim, tem que falar com o presidente. Aí ele fala, quem é o presidente? É ciclano de tal. Ele vai lá no presidente, conversa com o presidente, né? E o presidente fala, então tá bom, mas não tem dinheiro. Não, mas não tem, mas eu não esperava essa resposta, né? Não, mas eu vou fazer mão de obra. Não, mas não tem dinheiro. Tá bom, então eu compro e faço doação para casa. Então pode fazer, então tá legal. Aí todo feliz o companheiro vai lá, cai de joelho no chão, mete a mão na terra, começa a fazer os canteiros, esse sol danado caindo em cima dele, né? Aí chega um outro companheiro, cadê? Tá aqui a pilastra, ele vem aqui, encosta na pilastra e fala assim, o que você está fazendo? Eu estou cuidando do jardim. Para quê? Para deixar ele bonito. Mas não é necessário. Nós temos outras prioridades na casa, tem outras coisas para fazer. Quem é que te mandou fazer isso? Não, ninguém mandou. Eu pedi para o presidente para fazer. Tinha que ser o presidente mesmo. Virou as costas e foi embora. E o cara lá ajoelhado no chão, no banheiro, e agora? Ele pegou e pensou rapidamente, e agora eu vou fazer o jardim. E fez o jardim. E o jardim chamava-se por ele depois o Jardim de Deus. Bem, aí já tem um aprendizado, vocês não acham? Quem nós vamos encontrar nas casas espíritas, né? Então já tem. Vamos falar de formiga. Esse mesmo companheiro na sala de aula, ele ouvindo o professor, ele ouve do professor o seguinte: vocês vão ver no decorrer do tempo, da linha do tempo, que vocês vão se modificando, vocês vão se transformando, né? E nem em cima de uma formiga vocês vão pisar mais. Eu hoje, o professor, quando vejo formiga, eu pulo por cima. Eu não piso em formiga, eu não mato formigas mais. Aí esse companheiro olhou, pô, na minha casa tem formiga de todo que é lugar. Eu tenho que matar essas formigas. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Não tem sentido isso, não tem lógica, né? Aí o professor, não, com o tempo você vai ver que vai modificar. Hoje esse companheiro não pisa em formigas. Não só em formigas, qualquer inseto, qualquer ser vivo, uma plantinha no chão. Isso chama-se transformação, reforma interior, mudança, ou se vocês quiserem, conhecimento, aprendizado. E aí, para arrematar essa situação das formigas, eu vou tentar fazer um poema para vocês. A noite está tão boa que nós vamos ter até um poema relacionado a formigas, que diz o seguinte: se eu não souber nem a palminha que eu pego, vocês não peguem, não, se eu esquecer, deixa eu ver se eu lembro. Não precisei ler São Paulo, Santo Agostinho, São Jerônimo, nem Tomás de Aquino, nem São Francisco de Assis,
para descobrir Deus. Formigas me mostraram Ele. Poema de Manuel de Barros. Juntando a história do companheiro com a professora e esse poema, espero que todos vocês não pisem mais em formigas a partir de agora, tá bom? E a palestra? Nós podemos falar, é o último, né? Então nós podemos falar da palestra. Esse mesmo companheiro, ele seguindo as palestras regularmente, numa determinada palestra, ao final, o palestrante, em prantos, escorrendo lágrimas, pediu se poderia ter, na reunião de pessoas, voluntários para uma determinada casa, onde precisava de mão de obra, precisava de trabalho, porque senão os projetos sociais iam acabar, não iam ter mais condições. E ele, com uma emoção incrível, cativou esse companheiro, que no dia seguinte ele estava nessa casa. Então, para vocês verem a importância de uma palestra, para vocês verem a importância de um professor numa sala de aula, para vocês verem a importância de se ter um jardim para se cuidar. É importantíssimo para o nosso progresso e a nossa evolução. Nós chegamos quase sempre pela dor. Procuramos a solução para tormentosos problemas pessoais, ansiosos, inseguros, desanimados, sofrendo e desejando a dor. Somos acolhidos e consolados com amor e alegria. Somos convidados a frequentar o centro e suas atividades. Somos esclarecidos quanto ao atendimento fraterno, grupos de estudo, palestra, evangelização, passes, água gabinetizada, implantação do Evangelho no lar. Alguns ficam por um determinado período de tempo e se afastam. Outros percebem a oportunidade singular, a riqueza de conhecimento que a Escola dos Espíritos oferece e continua. Com muita vontade, perseverando, minimizando dores, aprendendo a amar em busca das asas de luz, asas do amor e do conhecimento, que nos possibilitará voar ao encontro do Pai Eterno. Joana de Ângeles nos fala: estuda e estuda-te. Por quê? Na Escola dos Espíritos começamos a nos conhecer através dos estudos contínuos e o trabalho necessário no bem, caridade e amor em ação, que são essenciais para a nossa transformação moral, reforma íntima para a nossa evolução. Entramos em um maravilhoso processo educativo. Conhece-te a ti mesmo. Questão 919. Santo Agostinho nos explica e nos esclarece como ele fazia para se aprimorar. À noite ele fazia um balanço do seu dia e no dia seguinte ele evitava cometer os equívocos que ele cometeu no dia anterior. Isso é que todos nós devemos já fazer, porque se funcionou com ele, deverá funcionar conosco também. E aos poucos, trabalhando, norteados pelo amor, assimilamos e meditamos os ensinamentos que solidificam a nossa fé. Assim, com boa vontade, força, coragem e resignação, vamos realizando o nosso aprimoramento espiritual e nos transformando em espírito muito melhor. A Escola dos Espíritos possibilita minimizarmos o orgulho, o egoísmo, a irritação, vaidade, mágoa, melindre, maledicência, brutalidade, revolta e ignorância. Aprimorarmos a nossa humildade, caridade, paciência, fé, simplicidade, perdão e indulgência, a nossa mansidão, obediência e ação. Nós evoluímos. Como percebemos a nossa transformação, mudança de hábito e comportamento. Isso é muito importante também. A gente percebe isso de várias formas. Uma delas é o seguinte: observando as nossas atitudes. Primeiro consigo mesmo. Em nosso lar, com nossos familiares e parentes, em nosso trabalho com os companheiros de labor, em nosso relacionamento social com vizinhos e amigos, com o próximo. E claro, na Escola dos Espíritos com os companheiros de evolução. Aqui com o próximo você vai ver essa grande diferença quando você estiver na fila do pão. Ou então quando você estiver na fila da visão.
Ou quando você estiver no trânsito, o cara cortou você. Aí você vai ver a tua reação. A partir da tua reação, você vai saber se houve uma transformação, se houve uma melhora ou não. Mas tem mais um outro lance. Os teus amigos vão falar para você: você está diferente. Em casa, quem falou isso para mim foi minha esposa. Você está diferente. Vamos lá? Está acabando, Chico. Só 40 minutos. A escola dos Espíritos é um centro de convergência e, portanto, a dedicação aos estudos, a convivência harmoniosa, a prática constante da higiene mental, aliado ao orar e vigiar, são ações necessárias para manter um bom treino espiritual e minimizar as discórdias e melindres que provocam cisões de difícil superação. O Haroldo falou um desafio, eu falo um grande desafio. Não é simples, mas acho que os desafios estão aí para serem vencidos por nós. Olha como pode ser vencido. Aí está uma mensagem de Paulo, cartas de Paulo, Efésios e Colossenses, que diz: com toda humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Ainda somos imperfeitos, mas somos imensamente gratos ao Centro Espírita, Escola dos Espíritos, pela luz constante que recebemos e pelas inumeráveis oportunidades de evolução em busca da perfeição. Depende apenas de nós. Meus amigos, muito agradecido pela atenção. Desculpa se eu falo muito, mas eu falo de coração, com muita alegria e com muito amor. Graças.